Irmãos, quero abraçar os nossos internautas, transmitindo um abraço muito especial, muito carinhoso, que eu acredito ser não só meu, mas de toda a Igreja Presbiteriana de São José, ao meu sobrinho Daniel. Temos orado pela vida do Daniel aqui, pela circunstância de tratamento de saúde dele, e hoje nós temos a alegria, a gratidão de tê-lo conectado conosco pela Web TV Sem Fronteiras. Enviou à igreja ali o seu abraço, o seu carinho, sua gratidão pelas orações. E a você, Daniel, graças a Deus pela sua vida, por aquilo que o Senhor já fez, tem feito e há de fazer ainda, nos cuidados que Ele está trazendo, na graça que Ele está manifestando em razão da fé. Muitos irmãos da nossa igreja e de outras igrejas, com certeza a família do Daniel orou muito e tem orado muito para o seu restabelecimento. Hoje a Neiva deu a notícia boa para nós aqui de manhã, de que ele vem se restabelecendo bem, encaminhando com grandes melhoras, graças ao agir precioso do Senhor na vida dele. Já deixou UTI, já deixou muitos dos tratamentos, muitos dos cuidados clínicos que ele vinha recebendo, está se preparando com um fortalecimento físico agora, correndo na esteira, está caminhando lá na esteira e fazendo até bicicleta ergométrica no quarto do hospital para fortalecer a musculatura e poder retornar para casa. Teve a visita dos filhos, do Davi e da Helena, um momento muito especial para eles, para a Lidiane, para nós todos. Graças a Deus aí pela sua vida, Daniel, pela sua presença aí no nosso culto, no nosso encontro. Deus nos dê a graça, possibilidade de recebê-lo aqui também, presencialmente, com a sua família, para contemplar na sua vida a graça de Deus, o poder e o amor do Senhor. Abraçando o Daniel, que está lá hospitalizado, mas sendo cuidado pela boa mão do Senhor. Abraçamos a todos os nossos internautas nessa noite, com muito carinho, com a certeza que o agir do Senhor é sempre precioso, sempre grande, é sempre aquele que nos surpreende e faz por nós e em favor de nós o melhor. E Deus há de agir também sempre em favor da sua vida e da nossa aqui. Nós vamos meditar, irmãos, na palavra de Deus, no livro do profeta Miqueias. É um dos livros dos profetas menores. Nossa mocidade tem meditado nos profetas menores aqui, nos encontros semanais de sábado. E há poucos dias, o Felipe estava discorrendo também sobre esse livro aqui. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Quero ler do verso 1 ao verso 8. O que vai acontecer aqui é que o Senhor vai viver um momento de uma prestação de conta com o seu povo Israel. Ele vai jogar cartas na mesa, abrir o jogo com a nação. Acho que você já fez isso em algum momento da sua vida também. Viver o tempo do acerto de contas, em razão de alguma atividade, de algum serviço, de algum trabalho, de alguma tarefa, ou de alguma situação ou circunstância que você viveu com alguém e quis esclarecer as coisas. Deus quer esclarecer com o seu povo algo que ele identificava. Ele percebia que o povo estava enfadado, cansado dos rituais, dos sacrifícios, das cobranças impostas pela religiosidade da nação. Então ele chama o povo em consenso, em juízo, e ele vai abrir o jogo, ele vai abrir as cartas na mesa, vai pedir que o povo abra o coração, e Deus vai então declarar o que de fato ele deseja, o que de fato importa, para que ele se sinta satisfeito, contente com o viver, com o culto, com a adoração dos seus filhos, dos seus servos, das suas filhas. Então o tema da nossa reflexão é essa, um acerto de contas. Você pode chamar também, se preferir, de cartas na mesa. Mas é Deus conversando com
franqueza junto ao seu povo. Acompanhem, queridos, a leitura que eu faço desse capítulo 6, verso de 1 a 8, do livro do profeta Miqueias. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que reconheças os atos da justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor? Me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o seu Deus. Que Deus acrescente graça, irmãos, ao nosso coração, aos irmãos também de casa, na reflexão que fazemos da sua bendita palavra. Deus, tratando com o seu povo, ao perceber o descontentamento da nação em razão dos rituais, dos cultos, dos sacrifícios, que vinham sendo exigidos ao povo em reconhecimento ao cuidado de Deus, ou em demonstração da sua fé e da sua confiança também. Então ele vai enumerar isso, vai mostrar isso. Que ele percebe, que ele vê que o povo não está feliz, que o povo não está contente. Pelo contrário, que o povo se sente cansado, enfadado de tanto sacrifício, de tanto ritual. Então Deus vai chamar o povo a juízo e vai ter como testemunha montes e outeiros. A natureza que Deus criou, ele chama de testemunha entre a conversa franca, o acerto de conta dele com a nação de Israel, seu povo. Então Deus vai falar nos primeiros versículos, conclamando o povo para o acerto de contas. Depois o Senhor Deus, ele vai acertar e vai mencionar alguns acontecimentos, algumas ações que ele fez. Menciona poucas das muitas ações de livramento, de cuidado, de compaixão, do agir do Senhor de maneira grandiosa junto à nação. Ele vai mencionar alguns dos seus feitos aí, a partir do verso 3, seguindo pelo verso 4, pelo verso 5. Vai pontuar situações diferentes, momentos e tempos diferentes da nação, mas que o Senhor de alguma forma agiu em seu favor. Atuou com o seu poder para livrá-los da escravidão do Egito, para livrá-los da maledicência de outros povos, para conduzi-los com vitória, com justiça, com cuidado, com proteção. Deus está identificando um pouco do agir dele, do socorro dele, da providência dele junto à nação, do atuar do Senhor na história da nação, sendo um Deus não transcendente, distante, mas um Deus presente e atuante junto à história de Israel, conduzindo a história,
escrevendo a história, socorrendo o povo mediante os tempos da história. Então Deus vai mencionar a maneira como ele abençoava a nação. Abençoava o judeu, abençoava o homem, a mulher, a criança, o jovem, a família, a cidade. Deus agindo em favor do seu povo. No verso 6, Deus sai de cena, entra em cena um homem, alguém que ergue a voz em nome do povo. Se é um acerto de contas, eu falo, mas eu também quero ouvir. Eu menciono, de fato, do que eu entendi da insatisfação, mas eu quero saber o porquê da insatisfação. E quero dar para aquela pessoa com quem eu acerto as contas, eu jogo as cartas na mesa, a oportunidade de se defender, de apresentar os seus juízos também, sua compreensão dos fatos, sua reclamação, seu entendimento das circunstâncias. Então, o que nós lemos, irmãos, aqui no versos 6 e 7, não é palavra de Deus ao povo, é palavra do povo ao Senhor. Deus perguntou, no que te enfadei? O povo responde, alguém se levanta, representando o povo no verso 6, no verso 7, e ele vai dizer: olha, Senhor, nós estamos de fato enfadados de tanto sacrifício, de tanto ritual, de tantas idas ao templo. Como que o Senhor sentasse conosco e dissesse: o que eu te enfadei? De ter que ir ao culto todo domingo, de manhã e à noite. De ter que estar presente na igreja ou assistir os estudos bíblicos do pastor na quarta-feira. De estar com os jovens aí no grupo do PG na sexta e ainda no sábado. De participar das reuniões de oração na terça-feira, todas as semanas, às terças-feiras à noite. Nós estamos cansados disso, é muito tempo, pastor. Senhor, são muitas atividades, é muito compromisso. Ainda pedem de mim cultos devocionais domésticos no lar. Ainda querem que eu venha nas ministrações da ceia e participe das doações e de assistência social da igreja. Colabore com o meu dízimo e com as ofertas missionárias. Nós estamos cansados de tudo isso. O povo estava levando em conta o ativismo religioso, as frequências ao templo, os rituais que eram exigidos, as festas cristãs que eram celebradas. E o povo então começa a dizer: será que o Senhor vai se agradar de um ribeiro inteiro de azeite, não apenas daquele litro de azeite que eu levo e coloco em volta do altar, mas que eu faço com tantas vezes? Será que para o Senhor não tem sido suficiente? Quantos 1000 carneiros? Quantos 1000 bois vão ser suficientes para agradar ao Senhor? O povo estava recebendo uma instrução religiosa de que a quantidade era importante, de que a quantidade é que abençoava, de que a sua presença e os seus atos, as suas idas, múltiplas idas ao templo, é que resolvia, é que trazia o abençoado Senhor sobre a vida. É isso que agradava a Deus. Então Deus quer que o povo fale do que ele está cansado, enfadado, o que está sendo peso. Eles estão falando dos muitos rituais, das muitas idas ao templo, dos muitos sacrifícios, de muita coisa que é exigida de nós. Da cobrança pesada que nos tem sido feita, da presença, da cooperação, da participação. Está sendo passado para o povo, parece que isso equivale. A intensidade do abençoado Senhor, tendo a ver com a intensidade da sua ida ao templo. A intensidade do abençoado Senhor tem a ver com a intensidade ou, quem sabe, o valor do seu dízimo, da sua oferta. Estão relacionando uma moeda de troca, onde você faz pelo reino de Deus, apresenta a sua vida no sacrifício, e Deus então derrama da graça dele sobre você, sobre a sua casa.
Deus então te ouve. Se nós caminhássemos dessa forma, irmãos, trouxéssemos para você apenas esse peso, nós diríamos que as bênçãos de Deus podem ser alcançadas por você pelas suas obras. E a Bíblia diz que graça e bênção de Deus não vem por obras, para que ninguém se glorie, mas é graça de Deus, é favor de Deus, que nós não merecemos, mas que Ele concede. Então Deus está jogando as cartas na mesa e o princípio primeiro que nós vemos aqui é que Ele encontra um povo insatisfeito com as múltiplas cobranças da grandiosa cooperação que o povo parece ter que oferecer todo dia. E parece que o povo não vê nisso reconhecimento, por isso que ele pergunta, o que é que vai agradar? O ribeiro de azeites, os 1000 bois, as 2000 ovelhas? Se eu der o meu filho, sacrificá-lo, vai ser suficiente, Senhor? Porque parece que eles não percebem em Deus um contentamento. Deus não está satisfeito com aquele ritualismo todo, com aquele ativismo religioso intenso. Então está sendo instruído ao povo algo que nós vamos verificar que Deus não instrui, que Deus não ensina. Buscar benefícios diante de Deus em razão das atividades que eu possa fazer em favor do reino de Deus. Deus não é aquele que vende bênçãos, que troca bênçãos por qualquer atitude sua ou minha. Ele simplesmente abençoa. Simplesmente faz. A Bíblia diz, éramos pecadores, destituídos da glória de Deus, mas Ele nos contemplou com a sua misericórdia e enviou para nós um Salvador que é Cristo Jesus, o Senhor. Nós não precisamos fazer nada, nem tivemos que mudar de nenhuma atitude. Deus já nos abraçou, já nos amou como nós éramos, pecadores, falhos, mortos nos nossos delitos e pecados. Mesmo assim, Ele nos amou até a morte, morte de cruz. O amor de Deus é um amor incondicional. Não é o amor que vem na vida daqueles que o amam. Não é o amor que vem junto à vida daqueles que já o declaram Deus e Senhor da sua vida. Ele amou primeiro. Ele expressa o amor sem interesse. Acontece que o ser humano ele tem a adoração interessada, a cooperação interessada. Nós sempre achamos que podemos fazer como moeda de troca. Eu dou meu dízimo, já olho para Deus e falo, olha, estou sendo a minha fidelidade aqui, Pai, estou esperando aquela bênção lá que eu pretendo alcançar na minha vida financeira. Olha aí, hein? Fazendo a minha parte aqui. Se você tem algo para oferecer ao Senhor, do seu dízimo, da sua vida, do seu tempo, do seu dom, do seu talento, é porque Deus já te deu. Ele não precisa mais te dar nada. Se você tem, é porque Ele já te deu. Ele faz por fidelidade, por amor, por carinho, por graça, por compaixão, por bondade. Mas Ele não é aquele que faz por moeda de troca. E o povo estava achando que era assim. Eu faço pelo Senhor, Ele faz por mim. Eu vou bastante à igreja e Deus vem bastante na minha vida para visitar a minha casa. Eu oro bastante. Faço 32 Pai Nossos na semana. Leio 10 capítulos inteiros da Bíblia toda semana ou todo dia. E aí Deus vai abrir para mim janelas nos céus, derramar bênçãos sem medidas. Então Deus chama o povo a juízo para jogar as cartas na mesa, porque Deus quer esclarecer e quer esclarecimento. Ele está julgando com a honestidade, com a sinceridade, com a democracia. Ele está dando ao povo o direito de falar, porque Ele quer falar também, e Ele quer ter o direito de ser ouvido, como Deus que é. Então a primeira questão é essa que nós já vimos, um povo insatisfeito, Deus já identificou. A segunda questão, Deus expõe então o seu povo que de fato importa. E aí vem no versículo 8. Muito bem, vocês estão fazendo, estão realizando, mas o que de fato importa? Será que é mesmo as muitas idas da igreja? Será que é mesmo os capítulos da Bíblia que eu consigo ler durante a semana e os cultos domésticos que eu consigo fazer com a minha casa?
pelo simples fato de fazer, pelo simples fato de realizar a atividade, de cumprir uma tabela, de cumprir uma agenda. Porque eu não quero que você saia daqui entendendo que essas coisas não têm valor, pelo contrário, tem muito valor, mas quando não são feitas como moeda de troca, quando não são feitas no aspecto de querer agradar a Deus pelo simples fato de se fazer, de se cumprir um ritual, uma agenda, de se participar de uma atividade, de atender aquilo que me foi pedido. O valor que Deus dá a essas ações é muito mais do que simplesmente a realização delas. E é por isso que o Senhor, então, vai, no versículo 8, expor ao povo o que de fato importa. Ele te declarou ao homem o que é bom, o que é bom de verdade, o que vale a pena de verdade, o que importa de verdade. O que o Senhor pede de ti, de fato, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o seu Deus. Aí eu trouxe alguns exemplos para nos ajudar a entender o que Deus quer dizer com isso, para percebermos que não é a quantidade que vale, mas é a qualidade daquilo que se faz. Não é a aparência, mas é a essência. Porque a aparência por si só não vale de nada. Cansa você, ilude você, vai gerar um peso grande para você, a religiosidade vai ser algo enfadonho para você, e você não vai conseguir alcançar e levar alegria ao coração de Deus. E Jesus uma vez disse assim aos discípulos: não é pelo muito falar que sereis ouvidos. O que ele quer dizer? Não é 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração que vai te dar a resposta, que vai fazer com que Deus te responda, com que Deus te abençoe. Não é o muito falar, porque não é só as palavras, é aquilo que passa no coração, na alma, é a sinceridade do ser humano, é o falar com essência, é o falar com verdade. Não quer dizer que você não possa orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você pode orar, deve orar. Muito mais do que isso, Jesus orou muito ao Pai, mas sempre na essência, não achando que, porque ele gastou tanto tempo de oração, Deus vai dar tantas bênçãos. Então, o que Deus está querendo tratar com esses irmãos aqui é a importância da qualidade daquilo que se faz, não da quantidade. É da essência, daquilo que te motiva a fazer, e nem é aquilo que você faz somente. E nós temos alguns exemplos que podem nos ajudar. Jesus, por exemplo, criticou os fariseus, os escribas, os principais da religião judaica. Por quê? Eram homens aplaudidos na sua religiosidade. Eles iam ao templo com frequência, eles realizavam todos os rituais e sacrifícios que a religião judaica pedia. Eles não perdiam uma festa dos judeus, eles davam esmolas, eles oravam em praça pública e eram aplaudidos pelas suas obras. Eram vistos como homens religiosos, exemplos na sua fé junto aos judeus. Eu já mencionei isso aqui, era aquele homem que passava na rua e aquela mulher dizia: eu queria ter um marido desse em casa. Que sujeito bom, que sujeito honesto. Vamos jogar para o nosso tempo hoje, que sujeito crente, religioso, cumpridor dos seus deveres na religião. Jesus os chama de quê? É interessante o discurso de Cristo, porque o discurso de Cristo não é daquele homem que eu gostaria de ser. Jesus os chama de raça de víboras. Jesus os denomina de sepulcros caiados, por fora brancos, transparentes, limpos, que agradam os olhos, de uma aparência elogiável. Mas um sepulcro dentro tem o quê? Podridão, mau cheiro, sujeira. Raça de víboras. Ficam esperando o tempo certo para dar o bote, para soltar o veneno.
Mas espera aí, eram homens elogiados, eram homens aplaudidos, eram homens que cumpriam bem os rituais. É disso que Deus está dizendo aqui. O povo no tempo de Miqueias era um povo semelhante ao povo chamado de principais dos judeus no tempo de Cristo. Eles iam ao templo, eles oravam, eles faziam os rituais, eles apresentavam os sacrifícios, eles participavam das festas, eles eram assíduos nos encontros, nas atividades, mas eles estão cansados disso, e Deus está chamando eles para contento, para que eles pudessem perceber então, ao colocar as cartas na mesa, ao fazer o acerto de conta, o que de fato importa, não é a quantidade, é a qualidade, não é o exterior, é a essência, é aquilo que está dentro, é aquilo que te motiva a fazer, porque pode ser que você esteja perdendo o seu tempo, esteja ficando cansado da religiosidade, porque não entendeu ainda a essência, a importância daquilo que Deus se importa e daquilo que Deus valoriza. Jesus está dizendo isso porque ele sabe que no coração do fariseu ia um propósito diferente daquele que ia no coração de Deus. Nós precisamos fazer essas coisas todas, mas não para sermos reconhecidos na nossa fé, não para termos um nome, um título que nos dê reconhecimento junto à igreja, não para agirmos, para fazermos, nos achando capazes de poder cobrar de Deus agora as bênçãos, porque nós estamos cumprindo bem os nossos rituais sagrados, religiosos. Isso é fazer por interesse. Isso é fazer por intenção e por desejos e anseios pessoais. Não é por gratidão, não é por amor, como Deus fez por nós em Cristo. Não é por reconhecimento à grandeza de Deus, não é por entender que Deus é merecedor de toda a honra, de toda a glória, não é nem mesmo por perceber que o mais que possamos fazer vai ser pouco diante do muito que Deus já fez por nós em Cristo. Isso vai nos cansar, porque nós não vamos obter o fim que nós desejamos, as bênçãos que nós queremos, e nós vamos achar que buscar o Senhor não vale de nada, nós estamos perdendo nosso tempo, porque nós não estamos entendendo a cabeça, a mente de Deus e o que de fato importa para o Senhor. Os fariseus estavam fazendo, Jesus está dizendo, eles estão por fora, eles vão se cansar, esses que estão tidos como exemplos, eles não são exemplos, Deus não se agrada deles como o povo se agrada. Pode ser que o pastor goste muito do seu ativismo todo, ele não está entendendo ainda bem o que está te motivando. Mas Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que nos motiva, Ele sabe o que nos leva a fazer, Ele sabe a intenção que nos coloca a realizar as tarefas, a trazer a cooperação. Pode ser que eu esteja cooperando como convém aos santos, como muitos irmãos e irmãs têm cooperado e cooperaram e foram elogiados e agradecidos pelo Senhor e pelos apóstolos. Mas você tem que entender, irmãos, que não importa agradar a homens, e sim a Deus. Não é para levar alegria ao coração do pastor, do conselho, mas você tem que pensar na alegria que você leva ao coração de Deus naquilo que você faz. Pela sinceridade que você dá e pelo propósito que te move a fazer. Deus está dizendo para esse grupo de irmãos que se levantam, para esse povo que Ele chama dele, dizendo assim, olha, vocês estão enfadados, cansados à toa, eu não pedi nada disso de vocês. Esse ativismo religioso todo, isso não me importa. Isso não tem tido valor, por isso que eu não estou satisfeito. Pelo propósito que vai no coração, pelo propósito que vai na alma. Então ele fala assim, quem é que disse para vocês que esse era o caminho? Que é isso que eu queria? Que é isso que eu esperava? É isso que ele está dizendo. Será que você ficaria satisfeito, irmão, se você descobrisse que tem juízes agora que estão julgando todos os processos que estão atrasados, acumulados por aí nos tribunais das cidades do nosso país, estão acelerando os julgamentos? Estão rendendo muito mais no trabalho do que renderam até aqui. Causas antigas que ficaram paradas, agora estão andando, estão recebendo um veredito. E haveria satisfação no seu coração se você descobrisse que
Aqueles que eram para praticar justiça estão apenas julgando as causas, para que possa ser visto que estão sendo julgados, mas as julgando com injustiça e condenando o culpado. Ou condenando o inocente e inocentando o culpado. Você ficaria satisfeito com isso? De jeito nenhum. Então é isso que Deus está dizendo. Não importa se vocês estão julgando muito, eu quero que vocês julguem com justiça. Não importa se vocês estão vindo muito à igreja, estão adorando muito, eu quero que vocês façam com sinceridade. Você tem um funcionário lá no trabalho que sempre cumpre as suas metas, que sempre cumpre o seu propósito, que sempre cumpre as suas ordens, que sempre te trata com alegria, que sempre te trata com bastante amabilidade. Você olha para aquele funcionário e você pensa, bom, que beleza, que bom. Depois você descobre que aquele funcionário está roubando você e está roubando os seus clientes. Você vai ficar satisfeito com um funcionário que sorri para você, que trata bem você, que trata bem os clientes, mas que rouba? Não, você não vai ficar contente com isso. Toda aquela atitude que estava sendo apresentada louvável, agora cai por terra, porque não há justiça. Não há fidelidade. Deus estava vendo aquele povo muito no templo, mas aquele povo maltratando muito a família, maltratando muito o cônjuge, desonrando muito o pai, judiando demais do servo da casa, do cooperador, da cooperadora, das suas tarefas. Vendo um povo que não pensava na viúva nem no órfão, vendo um povo que não se importava com a prática da justiça, pelo contrário, ele via a injustiça, virava as costas e saía, e seguia o seu rumo. Muita injustiça no tempo de Miqueias. E o povo de Deus não estava se importando com essas coisas. Era aquele grupo que tocava a vida do seu jeito, se envolvia nas suas tarefas, nos seus negócios, da sua maneira, e orava para Deus abençoar. Mas quando ia ver, ele estava fazendo tudo aquilo que era errado possível para lucrar cada vez mais. Se fosse vendedor de carro, ia contar tudo que o carro tinha de bom, mas não ia falar nada do que ele tinha de ruim. De tudo aquilo que ele podia render na estrada, mas nada de problema que ele poderia trazer, só para ganhar um preço maior. Então Deus está dizendo para eles, as suas muitas idas ao templo não muda o seu viver, não muda o seu procedimento. Você não é o cara que pratica misericórdia, você não é aquele que quer e tem interesse na justiça. E o que eu espero de você é que você ame a misericórdia e pratique a justiça, e ande em humildade com o Senhor. Não ande achando que você tem o direito de receber as bênçãos em razão daquilo que você faz. Isso é soberba. Isso é usar das suas ações de moeda de troca com Deus, que já fez por você muito mais do que você pode fazer por Ele ou pelo seu reino. Se formos jogar as cartas na mesa e vamos verificar quem é que está devendo quem. Como o pai que trabalha bastante para colocar o pão sobre a mesa na casa, para dar o conforto para o filho, mas não é exemplo de princípio, de valor, de atitude, de propósito, para o filho ou para a filha. Mas ele acha que está fazendo muito, porque ele está botando tudo de melhor dentro de casa, está dando condição de estudar na melhor escola, mas não está dando a companhia, não está dando a presença, não está dando o carinho, não está dando o exemplo, não está conduzindo o filho ou a filha no caminho que deve andar. Já levou a filha para tanto lugar, o filho para tantos passeios bonitos, mas nunca se importou de colocá-los diante de Deus, nunca se importou de levá-los à igreja. É disso que Deus está falando. De que vale as suas muitas preces, suas idas múltiplas ao templo, se é aquilo que precisa fazer, que de fato é importante que se faça, não tem sido feito. É isso que Deus está dizendo. Eu não pactuo com a injustiça. Eu não abençoo a vida desonesta. Não adianta pedir para me abençoar a sua vida se o seu procedimento de trabalho não é bom, não é correto. Eu não posso abençoar o que é incorreto. Então ele chama o povo para o povo perceber o que de fato importa. Não é o que nós aparentamos ser.
é o que nós somos de verdade. É o que vai na sinceridade do nosso coração. Senão ele vai nos criticar tanto como criticou os fariseus, os escribas, os principais dos judeus. E é interessante quando nós olhamos essa crítica de Cristo, porque quando nós vemos Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, e que ele vem falando para as pessoas como elas devem proceder, e ele está se voltando e entendendo que a multidão que houve é uma multidão de discípulos, ele vai dizer assim: se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, não tereis parte no reino dos céus. E olha que os fariseus pareciam e desejavam ser justos, pelo menos na aparência, pelo menos no cumprimento de rituais, pelo menos nas esmolas que davam, nas orações que faziam na praça pública. E ele está voltando para os discípulos, está dizendo assim: vocês, pessoal, na justiça, tem que exceder em muito a justiça dos fariseus, senão não tendes parte do reino dos céus. E aí então ele vai dizer no verso 8, como agradar o Senhor? Se estamos botando as cartas na mesa, se estamos falando do quanto nós estamos descontentes e do quanto Deus está insatisfeito, como agradar o Senhor? E aí então o versículo 8 ele esclarece para nós, ele declara de fato o que é bom, declara de fato o que precisa ser feito, declara como deve ser feito, ser tomadas as nossas ações e as nossas idas ao templo e os nossos serviços junto à vida profissional e o nosso procedimento junto à família. Ele vai dizer o seu procedimento junto à família, para ser bom, tem que ser o quê? Tem que ser na prática da justiça, no amor à misericórdia e no andar humildemente com o Senhor, dando-lhe ouvido à voz e obedecendo-lhe os mandamentos e andando pelos caminhos e pelos propósitos que o Senhor tem. É isso que agrada a Deus, é isso que de fato importa. E aí todas as idas ao templo e todas as orações e todo o empenho de cooperação com o reino de Deus e toda a oferta dada e todo o dízimo trazido vai valer, vai ter resultado, vai ser usado da maneira certa, vai agradar, vai levar alegria ao coração de Deus, mas não sem o propósito certo. Não o fazer apenas pelo fazer. Não o realizar apenas para cumprir um ritual, para cumprir uma prática, para cumprir uma agenda. Senão parece que não é domingo para você, porque você não foi ao templo. É fazer com o sentimento certo no coração, do andar com o Senhor, do desejo de praticar a justiça, do firme e do bom propósito de amar a misericórdia. É isso que Deus fez, irmãos, quando nos amou em Cristo Jesus. Ele não fez moeda de troca nenhuma, Ele nos amou, simplesmente nos amou incondicionalmente, sabendo que a gente não merecia nada, Ele nos amou primeiro. Ele aplicou ao peso do pecado, ao salário do pecado, a justiça de Deus. Ele deu o seu Filho, Ele pagou o preço que era nosso. Jesus deu a vida, Jesus verteu o seu sangue, porque era preciso que um sangue justo fosse derramado pelos injustos, para que a justiça de Deus fosse contemplada. Ele olhou para a nossa vida, para a nossa eternidade, para a nossa dependência, para o estrago que o pecado fazia na nossa história, e Ele teve misericórdia de nós. Se compadeceu de nós e nos amou até a morte e morte de cruz, deu sua vida por nós. No texto que lemos hoje pela manhã, de Isaías 53, diz que ele veria o resultado do penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito quando ele contemplasse na minha vida, na sua vida, aquele que ama a justiça, aquele que segue a justiça, que ama a misericórdia e que anda e que caminha com humildade diante de Deus. Porque sobre essa vida Deus trará bênçãos, Deus manifestará cuidado. Junto a essa vida Deus será glorificado e a fé em Jesus será sustentada. E o reino de Deus, com todas as práticas, com todos os rituais, com todas as atividades, eventos, e com toda a justa cooperação que eu e você possamos dar, mas não usando disso de moeda de troca, mas sabendo o que fazemos, porque Deus já fez por nós. Abençoamos porque já somos abençoados.
Enriquecemos porque Deus já nos enriqueceu com a vida que nos dá, com a salvação que nos trouxe. Não é para alcançar alguma coisa, é porque já alcançamos, ou já fomos alcançados pela graça de Deus, que em tudo nos sustenta e que é o bastante para nós. Sua graça me basta, dizia Paulo. E tudo mais que ele fez, e toda a cooperação que ele deu, ele achava que era pouco, diante de muito que ele já recebeu do Senhor. Então o Senhor chama o seu povo para um acerto de contas, para a gente refletir, para a gente pensar, para amanhã a gente não sentir cansado, cobrado demais com coisa que não tem valor, mas nos sentir felizes de poder cooperar de maneira justa, de maneira honesta, agindo dentro do propósito de Deus e cooperando de fato com aquilo que Deus tem feito e tem a fazer na nossa vida e através dela, para a glória do seu nome, para a edificação do seu povo. Nós vamos orar, depois nós vamos comer do pão, beber do cálice, participarmos da ceia, vamos fazer de forma honrosa, vamos fazer com o nosso coração voltado na prática da justiça, no apego à misericórdia para com aqueles que estão à nossa volta, no firme e no bom propósito de andarmos com Deus cada dia na humildade do nosso coração, sabendo que Deus nos reserva muito mais, sabendo que Deus tem dado, Deus tem trazido para que você possa dar e possa trazer em favor do reino de Deus.